E se um filme elevasse à máxima potência a ideia de nossa, esses dois só andam juntos, só andam agarrados. Temos aqui Juntos, ou A Substância, uma comédia nada romântica. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Iribarne e você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha com spoiler de Juntos ou Together. Simbora! Whiskey for the pain. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o narcisismo ou o ideal romântico acabe destruindo ainda mais nossas vidas e os relacionamentos, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Michael Shanks, sim, diretor aqui de Juntos, praticamente a sua estreia aqui em longas, promissora aqui. Eu gosto desse filme, gosto da ideia desse horror corpóreo, trazendo essa discussão do relacionamento, sobretudo o relacionamento mais millennial, né? A ideia de não ter filhos, nem é um tema aqui, salvo engano, dentro do filme. Tem uma ideia assim de, como eu falei na cabeça, né, de ser uma espécie de A Substância numa comédia romântica ou nada romântica. Usa bem o horror corpóreo, acho que usa pouco a sanguinolência, né, o gore, assim. Eu queria ver mais sangue, mais vísceras e tal, mas tudo bem, tá beleza, tá valendo. Mas é um filme que simbolicamente, tematicamente, falando do nosso tempo, das relações, etc., é um filme bastante rico. Então, assim, para além da questão da crítica, né, roteiro, atuações, etc., cinematografia, já vamos logo chamar um Momento filosófico. Bom, esse vídeo vai ser um grande momento filosófico, então já vamos chamar logo ele, o cara, Platão. Vem, Platão. O Banquete de Platão é citado aqui de um modo um tanto quanto leviano, né, de um modo um tanto quanto superficial, mas acho que dá pra gente discutir bastante coisa aqui, então senta que lá vem a história. Mas antes da gente seguir, eu gostaria de chamar aqui para nossa conversa o querido psicanalista Christian Dunker, que fala, né, várias vezes sobre afetos, relacionamentos e tal, numa linha da psicanálise, né, Freud, Lacan e etc. Mas eu queria chamar o componente do ódio. Amor, ódio e ignorância são afetos fundamentais na experiência, na natureza humana. E o ódio é fundamental, né? E o Christian Dunker fala muito bem com relação ao ódio dentro do relacionamento, sobre a possibilidade ou não de terminar. Dá só uma olhada no que ele fala. No caso do ódio, a gente diz que ele é um afeto fundamental para certas experiências, como as separações. Se você não for capaz de experimentar uma grama de ódio, não vai conseguir se separar. E alguém que não consegue se separar do outro é alguém que não consegue ficar sozinho no sentido da solitude. Alguém que não consegue ficar sozinho é alguém incapaz de intimidade produtiva. Então, assim, a gente já vê aqui no nosso filme, né, nessa história, que falta um pouco de ódio, falta um pouco de solidão, falta um pouco de solitude, de autopreservação, né? Eu acho que isso talvez seja o objeto de crítica aqui do diretor. E falando de Platão, sim, Platão, nosso querido Platão, né? Dizem aí que toda filosofia é uma nota de rodapé a Platão e a Aristóteles, mas o Banquete de Platão, o filme trata ali como se Platão falasse no banquete que o amor não é bem isso não, cara. No Banquete de Platão, né, na obra, você tem pelo menos ali meia dúzia ou mais de discursos, incluindo do próprio Sócrates, que é a voz de Platão. E tem o discurso do Aristófanes, salvo engano, Aristófanes, que fala dessas três espécies de sujeitos, de entidades, de força. O masculino, o feminino e o andrógeno. E Zeus, com ciúme dessa coisa do andrógeno, né, 4 pernas, 4 braços, separa e cria-se o mito da alma gêmea, da busca incessante, porque seriam seres muito poderosos que poderiam mudar a natureza, o mundo, o cosmos e fazer frente aos deuses. Então, Zeus separa esses andrógenos, esses seres, homem, mulher, homem, mulher e tal. E aí surge esse mito, né, nosso aqui, contemporâneo, da alma gêmea. Não é isso, né? Platão, o banquete e tal, não é isso. Se é que tem uma visão de amor platônica, não é o amor romântico do século XVI, século XVIII, a ideia do inalcançável, do inatingível, do romantismo, da literatura, dos trovadores e tal. Não é isso o amor de Platão. Não é. O amor platônico tem a ver com o amor às ideias, tem a ver com o amor às virtudes, tem a ver com o amor à alma. Aí tá a sacada de Platão. No discurso de Sócrates, que não é de Sócrates, ele abre espaço, pede licença para que a voz feminina da sacerdotisa Diotima fale sobre o amor, porque ele, Sócrates, sabe que nada sabe. Então é interessante já perceber Platão dando um protagonismo raro na história da filosofia ao feminino, à mulher, no caso, a essa sacerdotisa, Diotima, que fala sobre a natureza do amor para Sócrates, e Sócrates faz esse relato. Então vamos pensar um pouco isso a partir de Platão. Nesse cenário, né, para Sócrates / Platão aqui, a visão de Diotima,
O amor seria justamente o amor à alma. Amar um sujeito ou amar uma pessoa é uma pequena parcela do amor geral. O amor maior é o amor à cidade. Olha só que doideira. O amor é a ideia de humanidade, é a ideia de polis, a ideia de bem, justiça, beleza. É amar as belas ideias, no sentido de justiça, amizade, beleza, o bem. Então, transferindo isso para um casal, amar o outro significa amar a alma do outro, porque o amor para Platão não poderia ser o amor às formas. O amor à aparência, aquilo que é sombra dentro da caverna, ou seja, ao corpo. Ou se o corpo envelhece, né, apodrece e etc., é aparência, é ilusão, o amor bem colocado não seria o amor à aparência, ao corpo. O amor bem colocado seria o amor à alma do sujeito. Então, amar alguém é amar as virtudes, a alma do sujeito. E amar, sobretudo, as faltas do sujeito, as lacunas do sujeito. Essa complementaridade do inalcançável. O amor é aquilo que não existe, é a falta, é aquilo que escapa, é aquilo que não se consegue capturar, né? E nesse contexto, o amor platônico é muito mais isso. O amor às belas almas, o amor às virtudes, inclusive às feiuras, às faltas e tudo mais. E ainda no Banquete de Platão a gente tem aqui o discurso médico de Erixímaco, que é a ideia do pathos, o amor como paixão. Aí pegando Freud, pegando Lacan, vem Freud, vem Lacan, vem logo. Essa ideia de que o amor também tem a ver com a libido, né, com o investimento libidinal do sujeito. E a Milha aqui, ela tem essa coisa, né, o amor sem sexo é amizade. A canção famosa, né, de Rita Lee, do Jabor, essa ideia dessa dualidade entre o desejo e a segurança, o desejo sexual, carnal, libidinal e uma segurança afetiva, emocional, econômica. E a Milha aqui, diferente do Tim, que está passando por problemas, né, revivendo o luto, a questão dos pais e etc., ela tem essa coisa do sexo. E ela tem ainda uma ideia que é do Erixímaco, que é do pathos. Parece assim com essa coisa da libido e tal, da consumação carnal, do desejo, do amor, de se sentir mulher, se sentir desejada. E nesse contexto, ela até fala sobre isso, né? Eu não sou sua mãe, eu não sou sua amiga, eu sou sua mulher, e eu quero transar, eu quero sexo, eu quero a carne, eu quero me sentir desejada. E o discurso do Erixímaco lá no Banquete é um discurso de que o amor / pathos, a paixão, é doença. A patologia, o patológico, o pathos, é uma espécie de febre que toma conta do sujeito e a gente entende um pouco, né, no senso comum, a paixão como um pré-estágio do amor. O amor como uma certa estabilidade, uma certa serenidade, e o pathos, a paixão, a febre, a loucura, o perder-se em si mesmo e etc., no objeto desejado e tudo mais, como uma espécie de doença. E aqui o discurso do Erixímaco é bem interessante. Um outro discurso que fecha aqui o Banquete de Platão é o discurso de Alcebiades. I'm sexy and I know it. Querido Alcebiades, tem lá no Assassin's Creed uma representação do Alcebiades. Enfim, o Alcebiades é aquele discípulo, né, que reclama que o mestre, né, Sócrates, não quis se deitar com ele, não quis ter com ele, não quis fazer sexo com ele, e ele se ressente disso. E aí eu acho que surge essa figura, né, esse sentimento que também está presente no filme, verbalmente presente no filme, que é do ressentimento. E aí dá pra gente discutir bastante essa ideia do ressentimento. E para falar de ressentimento um pouco, né, e do amor, eu chamo aqui Friedrich Nietzsche. Sim, Friedrich Nietzsche, pra gente pensar essa ideia, né, que é muito famosa em Nietzsche, né, que ninguém ama ninguém. A gente ama estar apaixonado, né? Você não ama um sujeito, você ama o ato, o sentimento de apaixonar-se, do apaixonamento por alguém. É uma ideia curiosa, é uma ideia interessante, mas também em Nietzsche, em outros termos, né, judaico-cristãos e tal, moral de rebanho, mas ele fala de culpa e ressentimento, né? A culpa é uma internalização, minha culpa, minha máxima culpa, minha grande culpa e tal, etc. E o ressentimento é para fora, é para o outro. Então, numa relação amorosa, numa relação afetiva, como o filme mostra aqui, né, entre o Tim e a Millie, tem essa ideia assim de, poxa, eu tô ressentido porque eu não tenho a minha carreira como músico, você não me deixou livre, eu me sinto preso, como é que a gente faz agora? Qual é o futuro possível? Você não me trata como mulher, você não me deseja, eu estou vivendo uma vida que eu não gostaria de viver, então eu vou enovelando, eu vou fazendo uma espécie de novelo mesmo de
desse ressentimento, né? Ressentir, sentir de novo, desses pequenos ódios, dessas pequenas culpas que eu vou colocando em você por essa vida que eu estou tendo, ou a vida que eu deixei de viver. Olha só como é interessante e perigoso isso, né? O ressentido, aquele que aponta o dedo para fora, mas não assume a sua responsabilidade interna sobre decidir ficar na relação. Né? Não decidir, sei lá, não decidir sair ou criar novas formas de se relacionar. E aí a gente parte aqui para o final desse momento filosófico, que eu acho que é um pouco isso, né? Estar a dois é um pouco estar sozinho. Um bom relacionamento amoroso, afetivo, eu tenho a minha esposa, 22 anos e tal. A gente entrou numa nova configuração recentemente, há mais ou menos uns 3 anos, né? Onde nós estamos juntos, separados. Né? Ela mora lá no Rio de Janeiro, eu moro em Nova Friburgo, 130, 150 quilômetros de distância, 3 horas de viagem e tal. Estamos juntos, mas estamos separados. Estamos vivendo a nossa união dentro de uma solitude individual que compõe alguns traços de sonhos em comum, mas ao mesmo tempo de jornadas individuais. Isso talvez seja o ponto de equilíbrio mais sutil e mais delicado e talvez exija mais maturidade emocional e etc, né? Para o casal viver. Não parece ser o caso aqui do casal do filme, né? O casal do filme, ele tem um traço ali triste. O fim do filme é um fim triste, que acho que a gente pode discutir isso, mas bora lá voltar para a resenha. E o final de você ter a simbiose dos dois em um único ser, em um único sujeito, é triste, né? É pobre, não há individualidade, há uma nova coisa com um olhar meio morto no final, né? É aquela coisa do Vale da Estranheza, que não acredito que seja só o CGI, mas há ali uma espécie de organização, de harmonia na própria casa, né, no próprio ambiente, que é uma organização, uma harmonia daquilo que está morto. Porque uma casa viva, um relacionamento vivo, pressupõe o caos, pressupõe certa desordem, pressupõe certo deslocamento, certa inconsistência, incoerência, confusão, barulho, bagunça. Uma casa viva, eventualmente, é uma casa bagunçada, né? Quando está tudo muito arrumado, muito organizado, muito composto, eventualmente isso está morto. Dá para entender essa ideia? Então eu acho que é um final um pouco triste. Seria um final mais bonito, mais saudável, e acho que aí é uma questão geracional, né, do diretor e dos anos 2000 para cá, etc. Mas o filme não cita uma ideia de simbiose ou de amor na ideia do filho, do produto, né? É a junção de um com o outro na produção de um diferente, que seria a prole, que seria o filho. Não tem essa discussão, né? E isso poderia ser uma resolução eventual, não necessária, para a questão ali do relacionamento, enfim, mas isso são especulações. Bom, Juntos é uma grata surpresa, não é um filme perfeito, tem lá o personagem lá do líder da seita, que fez a fusão perfeita, Dragon Ball Z, que aparece e desaparece convenientemente, a mitologia é meio mais ou menos, o filme às vezes começa um pouco a se repetir, mas aí ele sabe acabar, então isso é um bom ponto, assim, 1h30, 1h40 ele acaba, tem menos substância do que a substância, mas é um filme bastante interessante, uma boa estreia aí para o diretor, um filme que abre discussões, abre debates. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Juntos é nota 8. É um filme bom, competente, um horror corpóreo, meio comédia romântica, uma coisa que eu nunca tinha visto e que dá sim para discutir coisas para além e junto com o filme. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixe aí seu comentário. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.